Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a Zen Smart Massoterapia. Neste vídeo, estou fazendo massagem na cabeça de um colaborador numa determinada empresa. Estou usando técnica de amassamento e fricção por todo o couro cabeludo. Quer saber mais sobre o nosso trabalho da Zen Smart Massoterapia? Ligue 11 994 667636 e leve este benefício aos seus colaboradores.